Lição 3, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui para discutirmos este tema preparados para o tempo do fim. Nesta semana, a lição 3 trata de retratos de Jesus no livro do Apocalipse. Muito interessante esse tema, muito palpitante. A cabeça de algumas pessoas diz que o Apocalipse é um livro de bestas, de feras e de animais exóticos e estrambólicos. No entanto, o personagem central do Apocalipse não são esses animais, nem as bestas, nem o dragão, mas o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa lição, ela trabalha com pelo menos dois perfis, dois retratos de Jesus no Apocalipse. Um é Jesus ligado ao santuário e o outro é um perfil geral sobre Jesus e a sua revelação no Apocalipse. Porém, antes de entrar nesses dois perfis, eu queria fazer algumas breves considerações que estão na lição e algumas não estão, sobre o fato de Jesus estar no livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, o Apocalipse é um livro que está inteiramente ligado ao Velho Testamento. Para entender Apocalipse, tem que entender Gênesis, tem que entender Daniel, tem que entender um pouco de Ezequiel, tem que entender um pouco do ritual do santuário do Velho Testamento. Não há como entender Apocalipse sem ler, sem estudar também o Velho Testamento. O Apocalipse trabalha não com citações diretas do Velho Testamento, mas com alusões do Velho Testamento. Quando você está lendo o Apocalipse, você diz assim: puxa vida, isto aqui me faz lembrar alguma passagem lá do Velho Testamento. Vou citar uma só, não é? Apocalipse 14, 6 a 12, que fala dos anjos, dos três anjos, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam aí sobre a terra, não é? E ele diz: adorai aquele que fez o céu, o mar, não é? E as fontes das águas, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Do que isso te lembra? Logicamente vai te lembrar desde o 20, do quarto mandamento, por exemplo. Então, o Apocalipse trabalha muito com essa questão das alusões. Então, a primeira consideração é esta: para entender Apocalipse e para entender Jesus no Apocalipse, há necessidade de se volver para todo o Velho Testamento. Especialmente livros como, por exemplo, Gênesis e Daniel, eu diria, não é? Um aspecto essencial dessas referências no Antigo Testamento é que, juntamente com o livro, essas alusões que ele faz ao Velho Testamento, elas revelam a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? O nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso sacrifício, o leão, o cordeiro, aquele que veio, aquele que voltará, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, enfim, tudo aquilo que nós sabemos de Jesus Cristo. Outra particularidade do Apocalipse, para a gente entender, ele tem duas grandes divisões. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 11, é a chamada parte histórica do Apocalipse. E a segunda parte, ela tem a ver com os eventos do tempo do fim, ou é a chamada parte escatológica. No entanto, e aí nós começamos a segundo bloco de discussão do nosso esboço aqui. O primeiro é considerações gerais sobre o Apocalipse. Nós agora vamos para o segundo bloco. É que dentro dessas divisões do Apocalipse há um tema que nós chamaríamos de camada estrutural, que está fundamentada em todo o ritual do santuário hebraico, do santuário do Velho Testamento e do santuário celestial também. O Apocalipse trata com os dois santuários, ou seja, esse tema do santuário, ele não se limita a nenhuma das principais divisões do Apocalipse, mas ele transita ou ele percorre ambas as divisões do livro, tanto na parte mais histórica quanto na parte mais profética ou apocalíptica ou escatológica, como você queira designar, não é? E então, como é que a gente entende isso? Logo após a sua ascensão, né, nesse bloco nós estamos discutindo Jesus no santuário, dentro do livro do Apocalipse, logo após a sua ascensão, Cristo ele foi entronizado no lugar santo do templo celestial, através desta chamada porta aberta que está em Apocalipse. Então, quando Jesus aparece pela primeira vez no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que ele está diante dos candelabros. E onde é que estavam os candelabros, ou as luzes? Estavam exatamente no primeiro compartimento do santuário
aqui da terra. Então, perceba, em Apocalipse 1, dos versos 10 a 18, você vai ler e vai perceber ali que o Apocalipse retrata Jesus no primeiro compartimento do santuário celestial, que correspondia ao primeiro compartimento também do santuário aqui da terra, não é? Agora, quando você vai para Apocalipse 11, verso 19, o que é que você tem lá? A Bíblia diz que abriu-se o céu e ele viu, o João viu no céu a Arca da Aliança, viu o santuário e viu a Arca da Aliança dentro do santuário. Ou seja, ali é uma referência incontestável à segunda parte do santuário. Jesus transita na primeira, no santo, e depois transita também na segunda parte, ou no lugar santíssimo, fazendo a obra que ele está hoje fazendo por nós. Então, nós podemos observar o ministério de Jesus no santuário celestial a partir do livro do Apocalipse, nos dois compartimentos, no santo e também no santíssimo. E então vamos para o terceiro bloco desta lição. O primeiro é considerações gerais, o segundo é Jesus no santuário, no Apocalipse, um retrato de Jesus no santuário no Apocalipse, e por último, então, Jesus no Apocalipse em aspectos gerais, né? O livro começa já dizendo que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E essa expressão de Jesus Cristo, em grego, pode ser entendido de duas maneiras que são complementares, né? A primeira é revelação de Jesus Cristo, ou seja, vinda de Jesus Cristo. Jesus transmite essa revelação para João, e João passa para a igreja, e então isto chega até nós, fruto da inspiração do Espírito Santo, mas também refere-se a uma revelação, o livro, sobre Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, o que ele faz, qual a sua obra, enfim, quem ele é. Então, se você observar isto, vai ver que no livro do Apocalipse isso se torna bastante claro quando você lê, por exemplo, Apocalipse 1:5, 1:18, Apocalipse 5, verso 8, que fala dele como o Cordeiro de Deus, Apocalipse 19, né, o rei que estará voltando, né, Apocalipse 21, verso 6, enfim, são coisas que nos levam, ou textos que nos levam a confirmar que a pessoa maravilhosa de Jesus está em todo o livro do Apocalipse. E aí fica uma perguntinha para você discutir com seus alunos. Quando a gente fala do Apocalipse, as pessoas têm medo, pavor. Às vezes até dentro da igreja alguns têm medo, têm receio de estudar esse livro. Mas o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Como a gente poderia fazer de forma didática e espiritual um estudo com pessoas sobre o Apocalipse, de tal forma que elas compreendam que Apocalipse é evangelho, que Apocalipse é boas novas, que Apocalipse é a revelação de uma pessoa maravilhosa e o Salvador, que é Jesus Cristo. Como fazer isto? Então peça a opinião dos seus alunos, vejam o que eles poderiam fazer, por exemplo, no estudo bíblico, ao conversar com pessoas, ao testemunhar de pessoas, para tirar das pessoas esse medo do Apocalipse, para que elas possam estudar e conhecer a pessoa salvadora de Jesus Cristo. Estude um pouquinho, discuta um pouquinho e uma boa lição para você. A gente se encontra no próximo programa. Até lá, um abraço.